Olá, meu nome é Suelen Cristina Silva, eu sou assistente social do Instituto do Coração do Complexo HC, do INCOR. Eu sou pós-graduada em gerontologia e tenho especialização em assistência hospitalar pela residência multiprofissional também no Complexo HC. Bom, primeiramente eu queria agradecer ao convite em participar desse evento tão importante e eu vou abordar sobre a saúde e os direitos sociais para a população idosa. Eu vou dar uma ênfase, como o título já diz, nos direitos sociais relacionados à saúde dessa população, tá bom? Então, dando início, eu trouxe um conceito de envelhecimento ativo e saudável definido pela Convenção Internacional do Idoso de 2015, que ele aponta que o envelhecimento ativo e saudável é um processo pelo qual se otimizam as oportunidades de bem-estar físico, mental e social, de participar em atividades sociais, econômicas, culturais, espirituais e cívicas e de contar com proteção, segurança e atenção, com o objetivo de ampliar a esperança de vida saudável e a qualidade de vida de todos os indivíduos na velhice e permitir-lhes, assim, seguir contribuindo ativamente para suas famílias, amigos, comunidades e nações. Então, de quem que a gente está falando, Quem que é esse público? Então, a pessoa idosa. O Estatuto do Idoso, que é o documento que traz todos os direitos, todas as garantias da pessoa idosa, ele traz que você é idoso se você tem 60 anos ou mais. E no Brasil, assim como em outros países, esse é o grupo populacional que mais cresce e, portanto, precisa de merecida atenção especial do poder público, Ou seja, precisa que essas leis, que essas garantias de direitos sejam efetivas, para que possa contribuir para esse envelhecimento saudável e ativo. Então, a pessoa idosa, assim como o cidadão de direitos e deveres, toda pessoa idosa tem a garantia de participação ativa na família, na sociedade e na comunidade. Tem direitos previstos em lei que devem ser garantidos e respeitados por todos. No artigo 3º do Estatuto do Idoso, ele aponta que é obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Então, sobre os direitos garantidos às pessoas idosas, vamos começando pela saúde, que é um direito, todo idoso, toda pessoa idosa tem direito à atenção integral à saúde, com acesso universal, igualitário, especializado e contínuo por meio do Sistema Único de Saúde, por meio do SUS. E o que é o SUS? O SUS é o Serviço Público de Saúde que todo brasileiro tem direito. Ele é garantido pela Constituição Federal de 1988. Inclui todo tipo de atendimento de forma totalmente gratuita, desde o atendimento ambulatorial até o transplante de órgãos e também o acesso aos medicamentos. Então, na saúde, a principal porta de entrada para o atendimento pelo SUS são as unidades básicas de saúde, as UBSs, que são os famosos postos de saúde. Então, como que se inicia o tratamento pelo SUS? Você deve dirigir-se ao posto de saúde mais próximo da sua casa, a UBS mais próxima, que nós chamamos de UBS de referência, que a população é atendida pelo território. Então, cada UBS tem uma unidade de referência. Apresentar o RG e o CPF, os documentos pessoais, um comprovante de endereço atualizado e que tenha o CEP, e aí vai ser emitido o cartão do SUS. No cartão do SUS, ele tem um número que é individual para cada paciente. Por meio desse número do cartão do SUS, é possível identificar todos os locais que esse paciente passou, se de repente ele precisou passar em outras UBSs ou se ele mudou de endereço. Por conta desse número, a gente consegue fazer esse acompanhamento e esse rastreio. Então, nas UBSs, é o local onde são fornecidas as medicações gratuitas, é o local onde você pode solicitar fralda geriátrica, é onde se tomam as vacinas, é onde se faz curativos quando é necessário. É por meio da UBS que solicitam órteses e próteses e é a UBS que vai fazer toda a comunicação com os serviços de saúde.
tá? Então, a UBS faz os encaminhamentos necessários para reabilitação, para outros tipos de especialidades que não são atendidas na UBS, para os hospitais, para AMES. Então, a UBS faz toda essa comunicação com a rede. Pela UBS também é garantido o atendimento à estratégia saúde da família, né? Por esse programa, vocês podem receber a visita de agentes comunitários, dependendo da situação, vai um médico da família na residência, um enfermeiro ou um técnico de enfermagem, tá? Na saúde, a população idosa também tem direito a um serviço de assistência domiciliar, né? Em cada município, em cada localidade, tem uma nomenclatura diferente. Então, em alguns locais é o Melhor em Casa, em outros é o EMAD, também tem o NASF, tem PADs, então são diversas nomenclaturas, mas todas de atenção domiciliar. No estado de São Paulo, nós também temos o Centro de Referência do Idoso, o CRI. Atualmente, na capital, nós temos 2 CRIs, que é o CRI Norte e o CRI Leste, mas é um centro especializado na saúde do idoso e ele é uma iniciativa estadual. Então, nos municípios nós temos as URSS, que são as Unidades de Referência Especializada à Saúde do Idoso, e o Programa Acompanhante de Idosos. Esses 2 programas são do município de São Paulo. Então, eles são especializados no atendimento ao idoso. O Programa de Acompanhamento de Idosos, eles dispõem de pessoas capacitadas para acompanhar o idoso nas atividades da vida diária, e todos esses programas são solicitados pela UBS. Então, é necessário o cadastro na UBS. A UBS vai identificar a necessidade de estar encaminhando a população idosa para ser acompanhado por esses serviços. Já nos casos de atendimentos de urgência e emergência, quais serviços que podem ser acessados? Então, pode ser acionado o SAMU pelo número 192. Vocês podem dirigir-se até as UPAs, que são as unidades de pronto atendimento, que funcionam 24 horas. Temos as AMAs, que são assistência médica ambulatorial. Os AMAs, eles estão sempre integrados com alguma UBS, tá? Então, pode ser que a UBS de referência mais próximo da sua casa já tenha uma AMA, que é para o atendimento de para atendimento de urgência e emergência. E também buscar os hospitais mais próximos da residência. É importante ressaltar que em casos de internação ou que a pessoa idosa esteja em observação, ela tem direito a um acompanhante, tá? E a esse acompanhante deve ser garantidas as condições adequadas para permanência em tempo integral na unidade de saúde, se for indicação da equipe médica, tá? Esse é um direito que é previsto no Estatuto do Idoso, mas tem algumas ressalvas agora durante a pandemia, né? Que algumas visitas, alguns acompanhamentos estão sendo suspensos por conta do coronavírus. E em casos de dúvida sobre medicamentos, sobre consulta, sobre exames, onde realizar os procedimentos, ou em casos de reclamações, dúvidas e sugestões, também pode ser procurada a Ouvidoria Geral do SUS, tá? Pelo número 136 ou pelo site do governo. Bom, agora eu vou falar sobre o programa Tratamento Fora de Domicílio, o TFD, que é um programa muito utilizado, principalmente nos hospitais de alta complexidade, nos hospitais de referência, como no Complexo HC, né, onde nós recebemos pacientes de outros municípios, de outros estados. Então, o TFD é um programa que visa garantir tratamento médico aos pacientes do SUS, encaminhados às unidades de saúde de outro município ou outro estado, quando esgotados todos os meios de tratamento na localidade de residência. Então, quando na sua cidade não tem o tratamento adequado, o tratamento que você precisa, e o próprio município encaminha para fazer o tratamento fora, né, para outros municípios ou para outros estados, como é o caso aqui no Complexo HC, vocês podem estar solicitando o acesso a esse programa. É importante ressaltar que ele se aplica quando o município de origem fica a mais de 50 quilômetros do município de destino. Tá? Nesses casos, podem ser solicitado a inclusão nesse programa. Então, o que o TFD oferta? O TFD ele oferta o transporte para tratamento ambulatorial, né, que são as consultas e exames, para o tratamento hospitalar e cirúrgico previamente agendado. Ele permite também passagens de ida e volta aos pacientes e aos acompanhantes, se for o caso,
para que possam deslocar até o local onde for realizar o tratamento e retornar à sua cidade. E também oferta uma ajuda de custo para alimentação e hospedagem, tanto do paciente quanto do acompanhante, na duração do tratamento. Tá? Então, o TFD, ele prevê os meios para que o paciente possa sair do seu município para fazer o tratamento adequado da saúde. E como solicitar a inclusão nesse programa? A solicitação pode ser feita nas secretarias de saúde municipais e estaduais, com os documentos pessoais, agendamentos ou relatório médico, e em alguns casos também tem um formulário próprio, né, que vocês devem apresentar para o médico no momento da consulta para ele preencher esse formulário. O direito aos cuidados paliativos. O que são os cuidados paliativos? Cuidados paliativos consistem na assistência promovida por uma equipe multidisciplinar que objetiva a melhoria da qualidade de vida do paciente e seus familiares diante de uma doença que ameace a vida, por meio da prevenção e alívio do sofrimento, da identificação precoce, avaliação e tratamento da dor e demais sintomas físicos, sociais, psicológicos e espirituais. Tá? Nos cuidados paliativos pode ser ofertado nos níveis ambulatorial, domiciliar ou hospitalar. O direito à assistência religiosa, que é permitido pela lei, garante a assistência religiosa de todas as confissões nos hospitais da rede pública ou rede privada, tá? Se solicitados pelos pacientes ou por seus familiares. Em alguns casos, como os pacientes os pacientes psiquiátricos ou os pacientes que estão nas UTIs, a presença de uma autoridade religiosa é condicionada à autorização do médico responsável. O direito ao serviço funerário gratuito. Então, como é que funciona para solicitar o que a gente chama de sepultamento social ou enterro social? A Lei Orgânica de Assistência Social, a LOAS, ela traz que compete aos municípios efetuar o pagamento dos auxílios de natalidade e de funeral. Então, no decreto de 2020, ele traz todas as condições para poder acessar esse direito. Então, como funciona? Para solicitar, é necessário comparecer no CRAS, mais próximo da residência. O que é o CRAS? É o Centro de Referência de Assistência Social, para realizar o cadastro único, o CAD único, né? Então, tanto ou o falecido, se tiver a inscrição no CAD único, ou o familiar tem a inscrição de CAD único, pode fazer a solicitação. E também tem um critério de renda, que é a renda per capita, então a renda por pessoa na família de até meio salário mínimo, ou a renda familiar de até 3 salários mínimos. E aí, por meio desse serviço, é realizado todos os serviços de sepultamento, tá, do falecido. E nesse mesmo decreto também traz que existe uma dispensa do pagamento de taxas, de emolumentos e de tarifas para a realização do funeral da pessoa que tiver doado órgãos para transplante. Ou seja, então, se o falecido tiver doado órgãos para a realização de transplante, a sua família recebe uma dispensa do pagamento das taxas para o sepultamento. Tá? Então, como é que funciona para solicitar? No ato da contratação do funeral, vocês apresentam o comprovante da doação de órgãos. E aí tem essa dispensação de pagamento das taxas. Então, direito à isenção de imposto de renda. Quem que tem direito à isenção? Eu vou trazer aqui todas as doenças que estão elencadas na lei, tá? Então, a cardiopatia grave, a fibrose cística, a moléstia profissional, ou seja, as doenças que são em decorrência do trabalho, tuberculose ativa, esclerose múltipla, câncer, cegueira, paralisia irreversível ou incapacitante, doença de Parkinson, nefropatia grave, hepatopatia grave, AIDS, entre outras doenças, comprovadas mediante laudo e perícia por serviço médico especializado. Então, quem tem essas doenças tem o direito à isenção do imposto de renda, e também aposentados e pensionistas com mais de 65 anos e que têm um rendimento anual de até R$ 24.751, tá? Já considerando o 13º salário. E como requerer a isenção do imposto de renda? Pode dirigir-se a uma agência do INSS mais próximo da residência ou
no órgão pagador da aposentadoria, apresentar o laudo médico, e uma outra opção é via processo jurídico, tanto por advogado particular ou pela defensoria pública. E aí ressaltando que a população idosa tem prioridade na restituição do imposto de renda. Também temos a isenção do rodízio municipal, né, que de acordo com o decreto de 2018, estão isentos dos rodízios veículos conduzidos ou que transportem pessoas com doenças crônicas que comprometam sua mobilidade, pessoas que realizem tratamento continuado de doença grave, pessoas com deficiência intelectual, física, auditiva, visual, e recentemente também foram inclusas as gestantes para isenção do rodízio. E a solicitação, agora por conta da pandemia, está sendo tudo virtual, né? Então a solicitação é pelo portal da Prefeitura de São Paulo. Essas condições, elas são aplicadas para a Prefeitura de São Paulo. Então, para cada município, é importante comparecer na Prefeitura e buscar a informação de como que funciona a solicitação no seu município. Então, direito à Previdência Social. Quem que tem direito à Previdência? Então, tem direito aos benefícios da Previdência os contribuintes acima de 16 anos. Né? Então, quem pagou o INSS, quem trabalhou com carteira assinada, né, quem pagou de forma doméstica, ou avulso, ou individual. Então, todos que contribuíram, que pagaram para o INSS, têm direito a todos os benefícios da Previdência. Então, eu trouxe aqui alguns principais, que são auxílio-doença, auxílio acidente, as aposentadorias, pensão por morte, licença maternidade, o salário família, o 25% de acréscimo na aposentadoria por invalidez, no caso dos assegurados que precisem de terceiros para realizar as atividades da vida diária, então pode requerer esse acréscimo. Então esses são os principais, né? E aí, os idosos acima de 80 anos e os beneficiários com dificuldade de locomoção podem requerer a prova de vida no domicílio, né? Todo ano tem que fazer uma comprovação para o INSS que você ainda é o beneficiário, ainda é assegurado, né, por meio da prova de vida. Então, para esses casos, podem solicitar a prova de vida na própria residência. E como acessar o INSS? Pode ser pelo site do INSS, pode ser pelo telefone 135 ou pelo aplicativo de celular Meu INSS. O direito à assistência social. A assistência social ela é um direito previsto na Constituição Federal de 88 e também é a política pública. Tá? Então, quais os principais benefícios socioassistenciais buscados pela pessoa idosa? Os principais são a carteira do idoso, que vou falar um pouquinho, a inclusão no programa Bolsa Família, que é um programa de transferência de renda para a população em situação de vulnerabilidade social, a tarifa social de energia elétrica, que pode ser solicitada para pacientes que realizem tratamento com equipamentos ou com dispositivos que são ligados na tomada, né, que usem a energia elétrica, automaticamente acarreta aí um aumento na conta de luz. Então, é possível solicitar essa tarifa social para ter um desconto na conta de luz. E o benefício de prestação continuada, o BPC, que eu também vou falar um pouquinho. A porta de entrada da assistência social é o CRAS, que eu já citei um pouquinho atrás, que é o Centro de Referência de Assistência Social. O CRAS, na política de assistência social, é a mesma coisa que a UBS na política de saúde, é a porta de entrada. Então, todos os benefícios do governo, os benefícios assistenciais são solicitados pelo CRAS. Tá? Então, o que acontece no CRAS? O CRAS é fornecido, onde se realiza o cadastro único para todos os benefícios, é onde ocorre a inclusão no programa Bolsa Família, as orientações sobre o BPC, é onde ocorre o fornecimento de cesta básica, o auxílio funeral, que eu já citei, tudo acontece no CRAS. Tudo que é relacionado à política de assistência social é pelo CRAS. O CRAS ele também é um equipamento territorial, então em cada região tem um CRAS. Então vamos falar um pouquinho sobre o BPC. O BPC, o Benefício de Prestação Continuada, ele é conhecido como LOAS. Né? Muita gente cita ele como BPC LOAS ou como LOAS, mas na verdade LOAS é a lei. É a lei que instituiu o BPC, que é a Lei Orgânica de Assistência Social. Então o benefício chama Benefício de Prestação Continuada. E o que é esse benefício? Esse benefício é um benefício individual
intransferível, não é vitalício e ele equivale a um valor de um salário mínimo nacional. Quem que tem direito a esse benefício? Tem direito as pessoas idosas acima de 65 anos e as pessoas com deficiência de qualquer idade que não podem garantir a sua sobrevivência por conta própria ou por sua família. E aí ele tem os critérios, né? Quais são os critérios? A renda mensal por pessoa da família menor que 1/4 do salário mínimo e que não receba nenhum benefício do INSS. Então, se você já contribuiu com o INSS e recebe algum benefício, ou auxílio-doença, ou alguma aposentadoria, você perde o direito a solicitar o benefício de prestação continuada. Para dar entrada nesse benefício, não precisa de contribuição prévia, tá? Tem que apenas atender aos critérios citados. Atualmente, ele se encontra em processo de mudanças, né, que provavelmente vão passar a valer a partir de janeiro do ano que vem, mas como ainda está em análise, está ainda em sanções, não vou me aprofundar agora. E como que solicita o BPC? Primeiro tem que comparecer ao CRAS e realizar o cadastro único. A partir daí, realizou o cadastro único, agenda uma perícia numa agência do INSS. E o direito à carteira do idoso. A carteira do idoso, ela permite a viagem interestadual. Então, dá direito à gratuidade na passagem para a viagem entre os estados. Tá? Com a carteira do idoso, tem o limite de 2 vagas por veículo, né, por ônibus, por transporte. E caso essas vagas estejam preenchidas, também pode ter desconto de 50% no valor da passagem. Os critérios para aderir à carteira do idoso é 60 anos ou mais e o comprovante de renda igual ou menor a 2 salários mínimos. A carteira do idoso também é solicitada no CRAS e a partir do momento que tem a carteira, pode comparecer na rodoviária, apresentar a carteira do idoso e um documento de identidade pessoal. Então, os direitos relacionados à cidadania e autonomia. O transporte coletivo urbano ou metropolitano, né, os transportes de linha mesmo. Então, tem direito à gratuidade no transporte coletivo a população idosa a partir de 65 anos. No início de fevereiro desse ano, começou a valer a mudança de 60 para 65, né? Então, para esse benefício não tem limite de lugar e 10% dos assentos devem ser reservados e sinalizados para a população idosa. Como que se solicita o bilhete único especial? Ele não é obrigatório, tá? Você pode utilizar o transporte coletivo gratuitamente apresentando um documento com foto e que comprove a sua idade, mas por esse meio você só pode usar os assentos da frente do ônibus, por exemplo. Então, quando você solicita o bilhete único especial, aqui no caso do município de São Paulo, te permite passar a catraca, né, e aumenta aí a possibilidade de assentos. Para solicitar o bilhete único especial, está sendo também pelo atendimento digital, né, com atendimento agendado pelo portal da SP Trans. Então, é importante frisar que a idade mínima da gratuidade, ela varia de município para município. Tá? Alguns municípios continuam a partir de 60 anos, outros mudaram para 65. Então, para saber se você já tem direito a utilizar esse benefício, é necessário consultar na prefeitura do seu município. E a viagem intermunicipal aqui para o município de São Paulo, como é que funciona? De acordo com a Lei Estadual de 2013, tem direito à gratuidade na passagem para a viagem entre os municípios. Os idosos com 60 anos ou mais tem o limite de 2 vagas por veículo e para esse benefício deve ser utilizado o ônibus de rodoviária na característica de convencional. Tá? E como que solicita? Deve ser reservado com no mínimo 24 horas de antecedência nos canais de atendimento da própria prestadora de serviço de transporte e apresentar o RG e o CPF. E sobre as vagas de estacionamento, 5% das vagas em estabelecimentos públicos ou privados devem ser reservadas para a população idosa e devidamente sinalizadas, com critério de 60 anos ou mais, e pode ser solicitada por condutores ou passageiros de veículo automotor. Como que se solicita? Também de forma eletrônica, pela Prefeitura de São Paulo, pelo portal da Prefeitura, que é pelo 156, tá? E aí também é necessário verificar no seu município quais são as formas de solicitação desse benefício.
o direito à cultura e o lazer. As pessoas com 60 anos ou mais têm direito no desconto de pelo menos 50%, né, que é a meia entrada, em eventos artísticos, culturais, esportivos e de lazer. E como que se solicita? Basta apenas apresentar a documentação com foto e que comprove a idade. Então, ainda tem algumas medidas provisórias em processo, né, ainda não foram sancionadas, então não vou me aprofundar nessas mudanças. Então, o que nós ainda temos, de acordo com a consolidação das leis trabalhistas, que é o direito ao FGTS, ao recolhimento do INSS, né, a contribuição para a Previdência, ao 13º salário, às férias remuneradas, ao salário mínimo, ao seguro-desemprego, ao vale-transporte, ao adicional noturno, seguro insalubridade, descanso remunerado. Então, todos esses ainda estão em vigor. E quem tem direito ao saque do FGTS? Ele pode ser sacado pelo trabalhador que tem acima de 70 anos ou para alguns casos de doença, que são portadores de HIV, né, tanto o trabalhador ou o seu dependente. Para câncer, também vale ao trabalhador e ao dependente, e para trabalhadores que estejam em estágio terminal em decorrência de doença grave, aí se aplica ao trabalhador ou ao seu dependente. E como que a gente solicita o adiantamento, o saque do FGTS? É necessário apresentar um documento de identidade, a carteira de trabalho, o PIS, PASEP ou NIS, um laudo médico, a comprovação da dependência, né, para casos de dependente, o atestado de óbito do dependente e o cartão cidadão. E aí pode ser solicitado nos pontos de atendimento da Caixa Federal. Para os trabalhadores autônomos também é possível tornar-se um microempreendedor individual, né, contribuinte através do MEI, que aí é quando você abre um CNPJ e tem todos os direitos relacionados ao INSS. Né, através do MEI você passa a ser um contribuinte do INSS e pode ter acesso aos benefícios que eu já citei anteriormente, como aposentadoria, auxílio-doença, auxílio-maternidade e assim por diante. Então, o MEI também é um recurso para quem atua de forma autônoma e pode ter direito também aos benefícios do INSS. E as medidas protetivas. Então, todo cidadão tem o dever de denunciar à autoridade competente qualquer forma de negligência ou desrespeito ao idoso, de acordo com o Estatuto do Idoso. Tá? E para melhor proteger a população idosa, é necessário saber identificar os tipos de violência. Porque a população ela atribui a violência sempre à violência física, né? Ao contato físico, ao bater, então a tudo que tenha um contato com a pessoa. Mas existem diversas outras formas de violência. Então, são elas o abuso físico ou a própria violência física, o abuso ou a violência psicológica, também é um tipo de violência, o abuso ou a violência sexual, o abuso financeiro ou o abuso patrimonial, onde a pessoa faz uso dos cartões, dos bancos, utiliza a renda da população idosa sem ela autorizar. Então, tudo isso é um tipo de violência, além do abandono e da negligência. E como que a gente denuncia, né, esses tipos de violência? Pode ser denunciada através de alguma autoridade policial, então de uma delegacia comum ou da própria delegacia do idoso, por meio do Ministério Público, por meio dos conselhos municipais, estaduais e o Conselho Nacional do Idoso, ou também pode ser denunciado de forma anônima pelo Disque 100. Então, são essas as medidas protetivas para a população idosa e qualquer ato de omissão também é considerado crime. Então, se identificou algum tipo de negligência, de abandono, algum tipo de violência, faz parte, é dever como cidadão de toda a população de estar realizando a denúncia. E a responsabilidade intergeracional, ou seja, é a responsabilidade entre as gerações. Né, os filhos eles devem amparar os pais no processo de envelhecimento, em situações de doença ou em situações de carência de recursos. Né? A própria Constituição Federal ela traz no seu artigo 229 que os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, na carência ou na enfermidade. Então,
O apoio familiar, o cuidado do familiar é extremamente importante no processo de envelhecimento e no processo de cuidados mesmo da população idosa. E aí vem de encontro com a importância da rede de suporte social, né? E nós temos a rede de suporte informal e a rede formal. E o que é essa rede de suporte informal? Ela se inicia no nosso núcleo familiar, né? O núcleo familiar é a rede primária de cuidado, é a rede primária responsável por prestar socorro, por prestar todas essas garantias de direito. Então, a rede informal se inicia com a nossa família, e aí ela se expande para os vizinhos, para os amigos, para os colegas de trabalho, para os membros das igrejas, para os grupos religiosos, né? Então, é toda uma rede que faz parte da atenção a esse idoso, faz parte no seu processo de envelhecimento, nos cuidados. É extremamente importante para que esse idoso tenha uma melhor aderência ao tratamento. Agora, durante a pandemia, é extremamente importante que tenha um suporte sociofamiliar, principalmente por conta do isolamento, né? Então, ter esse suporte da família e do idoso é extremamente importante. E a rede de suporte formal, que são os serviços do seu território. Então, é a própria UBS, os serviços de saúde, é o CRAS, que faz todo o encaminhamento para outras políticas públicas. Então, é importante que a população idosa tenha o conhecimento que existem esses equipamentos, esses recursos que possam procurar e que tenha presente a sua família, a sua rede de suporte sociofamiliar para garantir que tenha acesso a esses recursos, para garantir que tenha um envelhecimento saudável, um envelhecimento ativo e que tenha a efetividade e o acesso a todos esses direitos que foram elencados aqui. Então, era isso que eu queria trazer um pouquinho para vocês. Espero ter contribuído para o conhecimento sobre os direitos garantidos à população idosa, principalmente na área da saúde. E o meu muito obrigada.